Olá, irmãos, que Deus nos abençoe com esses estudos dessa primeira lição do quarto trimestre, onde tem como tema a verdadeira sucessão apostólica. E eu agradeço desde já a oportunidade e vamos para a pergunta número 9. Nos dias de hoje, um ministério verdadeiro está baseado no sacerdócio levítico ou na ordem sacerdotal de Melquisedeque? Então eu fiz aí um arranjo para a pergunta para a gente poder entender essa primeira pergunta. E a resposta ela está então baseada nos textos da Bíblia, nesta nota da lição. E sendo bem objetivo, o sacerdócio de Melquisedeque é o que realmente está em vigor nos dias de hoje para um ministério verdadeiro. Vou ler apenas um trecho dessa nota que está aqui no Meditação Matinal 2002, Cristo Triunfante, página 292. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui já nos dá então a ideia desse sacerdócio que ora vigora na terra. Vamos então para a pergunta da segunda parte. Quem era Melquisedeque? Então, se nós formos lá no texto da Bíblia, lá conta a história em Gênesis 14, conta a história de um homem que era fiel a Deus. Esse homem se chamava Melquisedeque, rei de Salém, considerado para aquela época o sacerdote do Deus Altíssimo. E esse homem, conta a história, foi ao encontro de Abraão e abençoou Abraão, levando pão e vinho. E Abraão, reconhecendo a superioridade desse sacerdócio, deu-lhe o dízimo de tudo, como conta os textos da Bíblia. Mais uma nota aqui curta que eu quero me atentar. Diz assim: o sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar a Cristo, que devia tornar-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra ou ser superada por outra. Embora nós sabemos que o sacerdócio de Levítico foi um sacerdócio transitório, que teve seu fim na morte de Jesus na cruz, o sacerdócio de Melquisedeque, ele nunca foi superado, ele nunca foi mudado. Apenas Deus instituiu aquele sacerdócio para conduzir aquele povo, para limpar aquele povo dos maus costumes em que eles viveram nas terras pagãs. Vamos então para a pergunta de número 10. Qual o princípio que o Senhor sempre utiliza para rejeitar uma igreja e levantar outra igreja? Eu quero recorrer aos textos da Bíblia, que temos aqui 1 Samuel, 2 Crônica e Jeremias. E eu vou acrescentar mais um texto que os irmãos vão ver quão importante ele nos dá a ideia de uma igreja nunca tem estaca fincada com Deus se ela não atender aos princípios que Deus estabelece. Então vamos ao primeiro texto. 1 Samuel 2,30. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que desprezam serão desprezados. Então esse texto ele nos dá o acontecimento que houve lá no tempo de Eli e seus filhos. Um sacerdote que era designado por Deus e seus filhos que atuavam no ritual dos sacrifícios e ofertas. E aquele povo não ficou satisfeito com a atuação de Eli e também dos filhos dele. E Deus então teve que rejeitar aliás, ele rejeitou a casa de Eli, que foi muito doloroso. Aquela família praticamente foi eliminada por causa desse texto aqui,
não honrou os compromissos que Deus estabeleceu como princípio para a sua igreja. Vemos aí então que Deus não tem estaca fincada. Vamos ao outro texto, 2 Crônica 15:2. O profeta Azarias foi ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Mais um exemplo aqui então de que o Senhor está com um povo, com uma igreja, enquanto essa igreja está com ele, enquanto essa igreja conserva a lei dos 10 mandamentos, o testemunho de Jesus e também nos nossos dias de hoje a justificação pela fé. Outro texto, Jeremias 7, verso 4, diz assim: Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, essa igreja, que era considerada a igreja da profecia, batia no peito e falava: não cairemos, não perderemos o favor de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Esse povo teve, pela profecia e pelos juízos de Deus, tiveram que ir para Babilônia morar lá, mas não morar numa boa. Foram ser escravos. As consequências do pecado foi muito duro para as próximas gerações. Agora eu quero atentar então aquele texto que eu queria trazer fora da lição. Mateus 16:18. Diz assim: Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que texto duro, irmãos. Jesus foi o autor e o fundador dessa igreja. E o que ocorreu com essa igreja lá nos dias logo após os apóstolos terem morrido? A igreja entrou em apostasia, incredulidade e foi tomada por Roma pagã e Roma papal. Mas, graças a Deus, essa igreja falsa, a romana, não ficou com as doutrinas puras, pois um povo remanescente saiu com essas doutrinas e foram morar no deserto, longe da apostasia. Então, dizer que Deus tem estaca fincada com ministério, com igreja, com povo, é só a gente meditar nesses textos que nós acabamos de ler. Quero finalizar então com a leitura da nota, que está no Eventos Finais 53 e no Manuscript Release, volume 14, página 102. Diz assim: O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo de Deus rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Acabei de ler o verso para os irmãos aí, lá no tempo da Igreja dos Apóstolos. Deus continuará lidando com todo ou com cada ramo de sua obra, de acordo com esse princípio. Qual é o princípio que nós estamos estudando aqui? As verdades concernentes para cada época em que cada seguidor teve a luz. Ainda na continuação, quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição e por mais elevado e sagrado que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Então aqui diz na continuação que outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes por sua vez não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos da sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um opróbrio. Dura sentença, irmãos. Para nós que estamos aqui então, estudando esses textos, essas mensagens, sabendo então que nos dias de hoje o Israel moderno também teve seus privilégios, também recebeu à luz aquela doutrina dos apóstolos, mas infelizmente
chegou a um ponto que a incredulidade e a apostasia dentro do ministério adventista, considerado Israel moderno, se apostatou. E Deus teve que levantar outro povo, que nós sabemos a seguir, os 2% representado pelo movimento de reforma, que também teve seus privilégios, teve a luz, andaram na luz, mas infelizmente também até certo ponto. Por quê? Porque também deixaram os princípios estabelecidos por Deus. Os princípios básicos é ter o testemunho de Jesus e a guarda dos mandamentos. Dá valor aos 10 mandamentos, à justificação pela fé, aos testemunhos, faz com que então uma igreja permaneça em pé. E agora chegamos nos nossos dias, mais atualmente do que nós estamos estudando, foi então levantado esse movimento adventista naturista do sétimo dia, baseado no quê? No sacerdócio de Melquisedeque e também conservando essas doutrinas que nós acabamos aqui de estudar. Isso é muito importante para que nós possamos então permanecer em pé como a igreja de Deus, como nós cremos. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos conserve também cientes da responsabilidade que cabe a cada um de nós e que o ministério nunca venha a apostatar como temos visto nos últimos dias. Que Deus nos abençoe. Amém.